culpa é o laço do passarinheiro quando a gente quer avançar, né? Ela é o que define os limites. A culpa é o que trava o movimento em direção ao progresso. Então esse cara, o João que a gente citou, ele teve uma ordem natural, uma ordem de crescimento, porque em casa ele viu que ele poderia ser quem ele é, usar isso de uma forma produtiva, descobrir quais eram os talentos e as aptidões dele e avançar na direção do crescimento dele sem ter que provar algo para alguém, sem o pai ter alguma estrutura que ele fala, você tem que seguir o meu negócio, você tem que fazer essa profissão. Então ele simplesmente vai. Agora vamos dar outro exemplo, que é o exemplo do Felipe. Ele também nasceu em uma família com recurso. Só que o pai dele, a vida inteira, falou para ele, ó, você tem que seguir meus passos, eu construí um império, você precisa ser o próximo nessa direção. Ó, você vai fazer administração na faculdade, ou você vai fazer direito na faculdade, porque assim você consegue conduzir as coisas. E aquela cobrança, naquele momento principalmente na infância, ela vai gerando um movimento contrário, porque não foi natural, não foi uma coisa que você se divertiu no processo de ir encontrando o caminho. E aquele menino, o Felipe, ele começa a andar na direção oposta daquilo. E daí ele começa a ter diferenças com o pai, começa a ter birras ali com o pai, começa a ter desentendimentos com o pai. Em algum momento ele fala, eu não vou para essa direção. E o pior é quando cria-se um orgulho, né? Porque quando a gente fala que a culpa é o laço que amarra, o orgulho que sustenta aquela posição, aquela desordem, né? Aquele caos. E nesse caso o Felipe vira e fala, pai, eu não vou e eu vou fazer aqui as minhas coisas e eu vou ser maior do que você. O que acontece? Ele cria todo um movimento em que ele não tem densidade para sustentar isso que ele está falando, por ego, não está movido por propósito. O propósito puxa para cima. Vamos voltar para o exemplo da árvore mais uma vez. Puxa para cima. Simplesmente vai. Flui. Mas não, é ego, é vaidade, é necessidade de prova. Só que no meio do caminho, ele também não quer, no íntimo, no âmago dele, deixar de pertencer. Então ele fala, cara, eu vou sabotar tudo que eu tô fazendo aqui, inconscientemente, porque senão eu vou estar traindo meu pai.